O retorno do real, a vanguarda no final do século XX. Hal Foster. Tradução: Célia Evaldo. Introdução. Pouco tempo atrás, eu estava com um amigo perto de uma obra de arte composta de 4 vigas de madeira que formavam um retângulo comprido e um espelho atrás de cada quina, de modo a refletir os outros. Meu amigo, um artista conceitual, e eu conversávamos sobre a base minimalista desse trabalho, sua recepção pelos críticos na época, a elaboração pelos artistas mais tarde, seu sentido para quem faz arte hoje. Tudo isso que é tratado neste livro. Absorvidos pela conversa, mal notamos sua filhinha que brincava nas vigas quando a mãe nos chamou a atenção para a menina e a vimos atravessar o espelho. No salão dos espelhos, a Missa Nabima das vigas, ela se afastava cada vez mais de nós e, ao adentrar a distância, também adentrava o passado. Mas, de repente, ali estava ela bem atrás de nós. Tudo o que fizera havia sido pular as vigas em volta da sala. E ali estávamos nós, um crítico e um artista bem informado sobre a arte contemporânea, tomando aula de uma criança de 6 anos de idade, cuja prática deixava nossa teoria muito para trás. Sua brincadeira com a obra trazia à tona não só as questões específicas do minimalismo, as tensões que sentimos entre os espaços e as imagens que vemos e as formas que conhecemos, mas também os desvios gerais na arte das 3 últimas décadas. As novas intervenções no espaço, as diferentes construções do modo de ver e as definições ampliadas de arte. A atividade da menina também tornou-se alegórica. Ela descrevia uma figura paradoxal no espaço, cujo recuo e, ao mesmo tempo, um retorno, o que me fez pensar numa figura paradoxal no tempo, descrita pela vanguarda. Pois, mesmo quando a vanguarda recua ao passado, ela também retorna do futuro, reposicionada pela arte inovadora no presente. Essa estranha temporalidade, perdida em histórias da arte do século XX, é um dos principais assuntos deste livro. Parcial em interesses, abre parênteses, calo-me a respeito de muitos acontecimentos, fecha parênteses, e provinciano em exemplos, abre parênteses, não deixo de ser um crítico que vive em Nova York, fecha parênteses. Este livro não é uma história, enfoca vários modelos da arte e da teoria das 3 últimas décadas. Tampouco exalta o falso pluralismo do museu, do mercado e da academia pós-históricos, em que tudo vale. Abre parênteses, contanto que as formas aceitas predominem, fecha parênteses. Ao contrário, ressalta que genealogias específicas da arte e da teoria inovadoras subsistem ao longo deste período, e rastreia essas genealogias através de transformações significativas. O mais importante aqui é a relação abordada no capítulo 1, entre as viradas nos modelos críticos e os retornos de práticas históricas. De que maneira uma reconexão com uma prática passada respalda uma desconexão de uma prática presente e/ou o desenvolvimento de uma nova prática? Nenhuma outra questão é mais importante para a neovanguarda tratada neste livro, isto é, para a arte a partir de 1960, que remodela procedimentos da vanguarda para fins contemporâneos. Abre parênteses. Por exemplo, a análise construtivista do objeto, a manipulação da imagem por meio da fotomontagem, a crítica ready-made da exposição. Fecha parênteses. A questão dos retornos históricos é antiga na história da arte. Aliás, na forma do renascimento da antiguidade clássica, ela é fundadora. Empenhados em abranger culturas diversas numa única narrativa,
Os fundadores hegelianos da disciplina acadêmica representaram esses retornos como movimentos dialéticos que faziam a história da arte ocidental progredir e apresentaram figuras apropriadas para essa narrativa histórica. Abre parênteses. Assim, Alois Hiegl, talvez, não sei como pronuncia, sustentou que a arte progride como o giro de um parafuso, enquanto Heinrich Wölfflin apresentava a imagem análoga de uma espiral. Nota de rodapé. Ver Alois Hiegl, Late Roman or Oriental, 1902, in G. Schiff, Organização German Essays and Art History, Nova York, Continuum, 1988, página 187, e Heinrich Wölfflin, Conceitos Fundamentais da História da Arte, o problema da evolução dos estilos na arte mais recente, 1915, tradução de João Azenha, Júnior, São Paulo, Martins Fontes, 2006, página 260. Fim da nota de rodapé. A despeito das aparências, essa noção de uma dialética não foi rejeitada no modernismo. No relato formalista anglo-americano, pelo menos teve continuidade em parte por outros meios. Abre aspas, o modernismo jamais pretendeu e não pretende hoje nada de semelhante a uma ruptura com o passado. Fecha aspas. Clement Greenberg proclamou em 1961, na abertura do período que aqui me interessa, e, em 1965, Michael Fried foi explícito. Abre aspas. Já faz mais de um século que uma dialética do modernismo está em operação nas artes visuais. Nota de rodapé. Clement Greenberg, Pintura Modernista, em G. Ferreira e C. Couthrins, Organização, 1961, Clement Greenberg e o Debate Crítico, tradução de Maria Luísa X. de A. Borges, Rio de Janeiro, Zahar, 2001, página 107, e Michael Fried, Three American Painters, Kenneth Noland, Julius Olinsky, Frank Stella, Cambridge, Fogg Art Museum, 1965, página 6. Fim da nota de rodapé. É certo que esses críticos destacavam o ser categórico das artes visuais à maneira de Kant, mas isso era para preservar sua vida histórica à maneira de Hegel. Pedia-se à arte que se restringisse a seu espaço, abre aspas, sua área de competência, fecha aspas, para que pudesse sobreviver e mesmo prosperar no tempo e assim, abre aspas, manter seus padrões de excelência, fecha aspas. Nota de rodapé, C. Greenberg, Pintura Modernista, Op. Cit. pp. 102, 109. Fim da nota de rodapé. De modo que o modernismo formal estava ligado a um eixo temporal diacrônico ou vertical. Nesse sentido, ele se opunha a um modernismo vanguardista que pretendia operar uma quebra com o passado, que, com a ampliação da área de competência artística, favoreceu um eixo espacial sincrônico ou horizontal. Um mérito essencial da neo-vanguarda, apresentado neste livro, é que ela procurou manter esses dois eixos em coordenação crítica. Do mesmo modo que a pintura e a escultura do modernismo tardio defendidas pelos críticos formalistas, ela funcionava por meio de seus ambiciosos antecedentes e assim sustentou o eixo vertical ou a dimensão histórica da arte. Ao mesmo tempo, recorreu a paradigmas do passado para abrir possibilidades presentes e assim também desenvolveu o eixo horizontal ou a dimensão social da arte. Hoje, a orientação de muitas práticas ambiciosas é diferente. Às vezes, o eixo vertical é desprezado em favor do eixo horizontal, e não raro a coordenação de ambos parece rompida. De certa maneira, esse problema pode derivar também da neo-vanguarda
em seu desvio implícito de um padrão disciplinar de qualidade, avaliado em relação a padrões artísticos do passado para um valor vanguardista de interesse, provocado por um questionamento dos limites culturais no presente, pois esse desvio implícito discutido no capítulo 2 trouxe um movimento parcial das formas intrínsecas da arte em direção aos problemas discursivos em torno da arte. Contudo, a primeira neo-vanguarda não efetuou por si só essa suposta mudança de, abre aspas, uma sucessão histórica de procedimentos e estilos, para uma, abre aspas, contemporaneidade do radical diverso. Fecha aspas. Nota de rodapé, Peter Berger, Teoria da Vanguarda, 1974. Tradução, José Pedro Antunes, São Paulo, Ubu Editora, 2017, páginas 144 a 145. Discuto sua influente tese nos capítulos 1 e 2. Fim da nota de rodapé. É só com a virada etnográfica na arte e na teoria contemporâneas, como sustento no capítulo 6, que a virada de elaborações específicas do meio para projetos específicos de debate torna-se tão pronunciada. Nota de rodapé. Essa dimensão etnográfica não é nova na história da arte. Perpassa os escritos de Hegel, Aby Warburg e outros, onde está sempre em tensão com o imperativo hegeliano da disciplina. Reaparece em estudos da cultura visual, sem mencionar os estudos culturais e novo historicismo. De fato, a presença da cultura nessa rubrica indica que o discurso guardião desse campo emergente pode ser a antropologia, mais do que a história. Sobre essa questão, ver Oktober, número 77, verão 1996. Fim da nota de rodapé. Essa expansão horizontal é em grande medida bem-vinda, pois envolveu a arte e a teoria em locais e audiências há muito tempo delas afastados e abriu outros eixos verticais, outras dimensões históricas para o trabalho criativo. Mas esse movimento também suscita questões. Primeiro, a do valor investido nos cânones da arte do século XX. Esse valor não está estabelecido. Existe sempre uma invenção formal a ser redesdobrada, um significado social a ser ressignificado, um capital cultural a ser reinvestido. Simplesmente desistir desse valor é um grande erro, do ponto de vista estético e estratégico. Segundo a questão da expertise, que também deveria ser descartada como elitista. Nesse aspecto, a expansão horizontal da arte depositou uma carga enorme sobre os artistas e o público. À medida que o artista passa de um projeto a outro, ele precisa aprender a amplitude discursiva e a profundidade histórica de muitas representações diferentes, como um antropólogo que entra numa nova cultura a cada nova exposição. Isso é muito difícil, até para os críticos que não fazem muito mais do que isso. E essa dificuldade pode impedir um consenso em torno da necessidade da arte, sem contar o debate sobre os critérios da arte significativa. Quando as diferentes comunidades interpretativas bradam uma às outras ou caem em silêncio, os reacionários ignorantes podem se apossar do fórum público sobre a arte contemporânea, o que de fato fizeram para condená-la. Um assunto essencial neste livro, portanto, é a coordenação dos eixos diacrônicos, ou histórico, e sincrônico, ou social, na arte e na teoria. Desse tópico derivam os dois conceitos que regem as histórias que eu conto nos capítulos 1 e 7 em especial. O primeiro é o conceito de paralaxe, que implica o deslocamento aparente de um objeto causado pelo movimento real de seu observador. Essa figura acentua o fato
de que nossas elaborações do passado dependem de nossas posições no presente e que essas posições são definidas por meio de tais elaborações. Também desloca os termos dessas definições, afastando-os de uma lógica da transgressão vanguardista em direção a um modelo de deslocamento/localização desconstrutivo, muito mais apropriado às práticas contemporâneas, em que a virada do texto intersticial ou o enquadramento institucional é pronunciada. A reflexividade do espectador, inscrita no conceito de paralaxe, também é proposta no outro conceito fundamental a este livro, o efeito a posteriori. Em Freud, um acontecimento só é registrado como traumático mediante um acontecimento posterior que o recodifica retroativamente, no efeito a posteriori. Aqui, proponho que a importância dos acontecimentos da vanguarda é produzida de maneira análoga mediante uma complexa alternância de antecipação e reconstrução. Tomados em conjunto, portanto, os conceitos de paralaxe e efeito a posteriori remodelam o clichê segundo o qual não só a neo-vanguarda seria uma simples redundância da vanguarda histórica, mas também o pós-moderno seria apenas posterior ao moderno. Assim, espero que esses conceitos atravessem nossos relatos dos desvios estéticos e das rupturas históricas. Por fim, se esse modelo de retroação puder fornecer alguma resistência simbólica ao trabalho de retroversão tão disseminado na cultura e na política atuais, ou seja, o desmantelamento reacionário das transformações progressistas do século, tanto melhor. Nota de rodapé. Os anos 1960 viram as elaborações teóricas mais importantes dessas rupturas, como na mudança de paradigma adiantada por Thomas Kuhn em A Estrutura das Revoluções Científicas, 1962, tradução de Beatriz Viana Boeira e Nelson Boeira, São Paulo, Perspectiva, 2011, e o Corte Epistemológico, desenvolvido por Louis Althusser e Michel Foucault, a partir de Gaston Bachelard e Georges Canguilhem. Alguns artistas e críticos aspiravam a essa reflexividade epistemológica, para pensar em termos de paradigmas e não teleologias. No entanto, a inovação artística e a revolução científica têm pouco em comum, e embora eu faça referência a desvios e cortes, as transformações aqui rastreadas não são tão abruptas ou totais. Este livro procura, ao contrário, mostrar um duplo movimento de viradas e retornos, de genealogias e efeitos a posteriori. Os Mekons têm as melhores canções para essa retroação. You're dead, you're buried, ours are reborn. You clean up the ashes, we light the fire. They are queuing up to dance on socialism grave. This is my testimony, a dinosaur's confession. How can something really be dead when it hasn't even happened? Tradução livre. Seus mortos estão enterrados, os nossos renasceram. Vocês dispersam as cinzas e nós acendemos o fogo. Eles estão fazendo fila para dançar na tumba do socialismo. Este é o meu testamento, a confissão de um dinossauro. Como pode algo estar realmente morto quando nem mesmo aconteceu? The Funeral, The Curse of the Mekons, Reino Unido, Blast First, Mute Records Limitada, 1991. Fim da nota de rodapé. Este livro traça algumas genealogias da arte e da teoria desde 1960.
mas isso para abordar a atualidade. O que produz um presente como diferente e como o presente, por sua vez, enfoca o passado? Essa discussão também envolve a relação do trabalho crítico com o histórico, e aqui ninguém escapa ao presente, nem mesmo os historiadores da arte. A compreensão histórica não depende do apoio contemporâneo, mas um engajamento no presente. Seja artístico, teórico ou político, é indispensável. Certamente, os historiadores e inovadores da arte moderna há muito tendem a ser críticos incisivos, também nas práticas contemporâneas. E esse modo paraláctico de ver levou muitas vezes a outros critérios em relação a ambos os objetos de estudo. Nota de rodapé: até a resistência às práticas contemporâneas pode ser produtiva. Erwin Panofsky escreveu brilhantemente sobre a perspectiva e a produção no começo da década de 1920, precisamente quando estas já tinham se tornado irrelevantes para a arte inovadora, e seu modelo iconográfico apareceu na década de 1930, confrontado a uma abstração modernista que o desafiava. Talvez dessa maneira a história da arte esteja sempre atrasada, mas ela não deveria ser um lugar de refúgio, da negação melancólica da perda atual. A resistência pode ser produtiva, o bloqueio, não. Fim da nota de rodapé. Levanto essa questão não para destacar meu nome, mas para marcar minha diferença. Historiadores da arte proeminentes como Michael Fried, Rosalind Krauss e T.J. Clarke diferem em método e motivação, mas compartilham uma profunda convicção na arte modernista, e essa convicção é de certa forma geracional. Os críticos formados em meu meio são mais ambivalentes a respeito dessa arte, não só porque a recebemos como cultura oficial, mas porque fomos iniciados por práticas que desejavam romper com seus modelos dominantes. Portanto, a angústia da influência que perpassou por Pablo Picasso, Jackson Pollock, até os artistas ambiciosos dos anos 1960, já havia sido atenuada para nós. Um sinal de nossa diferença. Abre parênteses, de nossa decadência, sem dúvida, para nossos predecessores. Fecha parênteses. É que o anjo com quem nos confrontávamos era Marcel Duchamp, por meio de Andy Warhol, mais do que Picasso ou por meio de Pollock. Além disso, essas duas narrativas edipianas tinham passado pelo teste do feminismo que as transformou profundamente. Nota de rodapé. Abordo a arte feminista, mas não num capítulo à parte, pois vejo o seu trabalho mais efetivo em relação a uma genealogia de outras práticas. Uma genealogia que ela redireciona, por assim dizer, mas imanentemente de dentro. Tampouco inclui discussões separadas da arte conceitual, process art, arte da performance, etc. Minha cena primária veio com o minimalismo, e é através de seu prisma que tendo a ver essas práticas. Fim da nota de rodapé. Como outros em meu meio, portanto, encontro-me um pouco distante da arte modernista, mas não muito da teoria crítica. Encontro-me, em especial, a pouca distância da virada semiótica que remodelou muito da arte e da crítica a partir do modelo do texto, na segunda metade da década de 1970, discutida no capítulo 3. Pois me formei como crítico nessa época, quando a produção teórica se tornou tão importante quanto a artística. Abre parênteses, para muitos de nós, ela era mais provocadora, inovadora, urgente, mas, naquele momento, não havia disputa real entre, digamos, os textos de Roland Barthes ou Jacques Derrida e a pintura New Age
ou a arquitetura proto-historicista, fecha parênteses. Não obstante, no que se refere à teoria crítica, tenho o interesse de um iniciado de segunda geração, não o zelo de um convertido de primeira geração. Com essa ligeira distância, procuro tratar a teoria crítica não apenas como um instrumento conceitual, mas como forma simbólica e até sintomática. Aqui poderíamos arriscar, em retrospecto, duas impressões. Desde meados da década de 1970, a teoria crítica serviu como continuação secreta do modernismo por outros meios. Depois do declínio da pintura e da escultura do modernismo tardio, ela ocupou a posição da grande arte, high art, pelo menos na medida em que mantinha valores como a dificuldade e a distinção, que tinham perdido importância na forma artística. Do mesmo modo, a teoria crítica serviu como continuação secreta da vanguarda por outros meios. Depois do clímax das revoluções de 1968, também ocupou a posição da política cultural, pelo menos na medida em que aquela retórica radical compensava um pouco o ativismo perdido. Abre parênteses, nesse sentido, a teoria crítica é uma neo-vanguarda em si mesma, fecha parênteses. Esse status de agente duplo, ocupando a posição da grande arte e como substituto da vanguarda, atraiu muitos seguidores diferentes. Uma de minhas maneiras de tratar a teoria crítica como objeto histórico é levar em consideração suas conexões sincrônicas com a arte de ponta, Advanced Art. Desde a década de 1960, ambas compartilharam pelo menos 3 áreas de investigação: a estrutura do signo, a constituição do sujeito e a inserção da instituição. Abre parênteses, por exemplo, não só os papéis do museu e da academia, mas também os locais da arte e da teoria. Esse livro ocupa-se dessas áreas gerais, mas enfoca relações específicas, tais como a relação entre a genealogia minimalista da arte e o interesse fenomenológico pelo corpo, por um lado, e a análise estruturalista do signo, por outro, discutido no capítulo 2, ou a afinidade entre a genealogia da arte pop e a descrição psicanalítica da visualidade desenvolvida por Jacques Lacan, mais ou menos na mesma época, discutido no capítulo 5. Também se concentra em momentos particulares em que a arte e a teoria são reposicionadas por outras forças. Por exemplo, quando as instalações site-specific ou as colagens de foto-texto replicam os próprios efeitos a que, por outro lado, resistem. A fragmentação do signo mercadoria, capítulo 3, ou quando um método crítico ou a desconstrução é transformado num estratagema cínico do posicionamento do mundo da arte, capítulo 4. Esses momentos podem ser vistos como fracassos completos ou como revelações parciais. Seja qual for o caso, eles levantam a questão da criticalidade da arte e da teoria contemporâneas. Abre parênteses, o desdobramento histórico desse valor é discutido nos capítulos 1 e 7, fecha parênteses. Já assinalei alguns aspectos da crise atual, tais como uma relativa desatenção à historicidade da arte e um quase eclipse dos espaços de contestação. Mas essas queixas sobre uma perda de influência histórica e de distância crítica são velhas ladainhas e, às vezes, expressam um pouco mais do que a ansiedade do crítico decorrente de uma perda de função e poder. Contudo, isso não os torna ilegítimos ou narcisistas. Qual é o valor da crítica numa cultura visual eternamente administrada desde um mundo artístico dominado por agentes de promoção com escassa necessidade de crítica
até o mundo midiático das empresas de comunicação e entretenimento sem nenhum interesse por nada? E qual é o lugar da crítica numa cultura política eternamente afirmativa, em especial no meio de guerras da cultura que levam à direita à ameaça do ame-o ou deixe-o, e à esquerda a imaginar onde estou nesse cenário? Obviamente, essa mesma situação também torna as velhas funções da crítica mais urgentes do que nunca. Questionar um status quo econômico-político comprometido acima de tudo com sua própria reprodução e proveito e fazer a mediação entre grupos culturais que, desprovidos de uma esfera pública para o debate aberto, acabam parecendo sectários. Mas apontar as necessidades não é fornecer as condições. Muitos fatores limitam a crítica de arte em particular. Nem defendidos pelo museu, nem tolerados pelo mercado, alguns críticos se retiraram para a academia, enquanto outros aderiram à administração da indústria cultural, à mídia, à moda, etc. Isso não é um juízo moral, mesmo dentro do período abarcado por este livro. Os poucos espaços antes reservados para a crítica de arte estreitaram-se drasticamente e os críticos seguiram os artistas, forçados a trocar a prática crítica pela sobrevivência econômica. Uma dupla inversão de posições não ajudou. Enquanto alguns artistas abandonaram o exercício da crítica, outros adotaram posições teóricas como se fossem críticas prontas, e alguns teóricos abraçaram posturas artísticas com a mesma ingenuidade. Nota de rodapé. Essa não é uma reivindicação territorial. É apenas um pedido para que a cultura visual não seja tratada como uma nova colônia. Os estudos de arte e de literatura costumam compartilhar modelos. A noção da obra na nova crítica ou do texto na teoria pós-moderna. No capítulo 6, proponho uma virada etnográfica na arte e na teoria. Esse é o lado, entre aspas, cultural do campo da cultura visual. Mas existe também um lado, entre aspas, visual, que é acessado por meio da imagem. Assim como a, entre aspas, cultura é regida por pressupostos antropológicos, a, entre aspas, imagem é regida por projeções psicanalíticas, e ambas legitimaram mais obras não disciplinares do que interdisciplinares. Fim da nota de rodapé. Se os artistas esperavam ser elevados pela teoria, os teóricos procuravam ser fundamentados pela arte. Mas essas duas projeções a miúde acarretavam dois mal-entendidos: que a arte por si mesma não é teórica, produtora de conceitos críticos, e que a teoria é apenas suplementar, aplicável ou não na medida em que se julgue conveniente. Em consequência, deve haver pouca diferença formal entre o modelo da estética da mercadoria na arte do final dos anos 1980, digamos, e o modelo da política de gênero na arte do começo da década de 1990. Muitas vezes, no cinismo daquela e no voluntarismo desta, o trabalho com a forma é negligenciado, na primeira como sendo fútil, na segunda como secundário. E às vezes esses mal-entendidos de que a arte não é teórica ou política em si mesma, de que a teoria é ornamental e a política exterior a ela, impossibilitam as artes teórica e política, e o fazem em nome de cada uma delas. Isso não é afastar a teoria dos artistas ou a arte dos políticos, nem colaborar com a campanha da mídia contra a teoria ou com a caça às bruxas da direita. Abre parênteses.
Às vezes, a teoria é linguisticamente carregada e politicamente irresponsável. Mas isso não significa nem de longe, como afirma o New York Times, que a crítica de arte seja um mero palavreado e que a desconstrução seja uma apologia ao Holocausto. Fecha parênteses. Pelo contrário, trata-se de insistir que a teoria crítica é imanente à arte inovadora e que a relativa autonomia da estética pode ser um recurso crítico. Por essas razões, oponho-me à rejeição prematura da vanguarda, como observo no capítulo 1. A vanguarda é de certo problemática. Abre parênteses. Ela pode ser hermética, elitista, etc. Fecha parênteses. No entanto, recodificada em termos de articulações de resistência e ou de alternativa ao artístico e ao político, é um construto que a esquerda abandona à sua própria sorte. É claro que a vanguarda não tem patente sobre a criticalidade, mas um compromisso com essas práticas não exclui um compromisso concomitante com outras. Reivindicar esse foco múltiplo contribui para a carga que a arte e a crítica progressistas carregam, e a situação na arte e na academia pouco colabora. Em ambos os mundos, a reação política manipulou uma retração econômica para produzir um clima reativo dominado pelo apelo a um retrocesso conservador às tradições de autoridade, frequentemente autoritárias. Nota de rodapé. O apelo alternativo na academia, uma fusão administrativa das disciplinas em programas, também deveria ser encarado com desconfiança. Fim da nota de rodapé. A grande ameaça à arte e à academia, dizem-nos, vem dos artistas mal comportados e dos acadêmicos radicais. Mas isso é o que os reacionários subsidiados nos dizem, e esses ideólogos, de base conservadora, fizeram o estrago real, pois o que deteriora a fé pública na arte e na academia são esses fantasmas do artista e do acadêmico. Isso não chega a ser um segredo de Estado. Até agora, a direita ditou as guerras da cultura e dominou a imagem pública da arte e da academia, enquanto o leigo é levado a associar a primeira à pornografia e a segunda à doutrinação, e ambas ao desperdício do dinheiro do contribuinte. Tais são os méritos da campanha da direita. Enquanto a esquerda falava da importância política da cultura, a direita a praticava. Nota de rodapé. Ver Michael Berube, Public Access, Literary Theory and American Cultural Politics, Nova York, verso 1994. Por outro lado, a reação da direita investiu a arte e a academia de uma proeminência política que nenhuma delas teve desde a década de 1960, e esse sentido simbólico poderia se converter em vantagem. Fim da nota de rodapé. Seus filósofos tiveram êxito onde os leitores de Marx não obtiveram. Eles transformaram o mundo, e será preciso um grande esforço para transformá-lo novamente. Pode ser tolice preocupar-se com os mundos da arte e da academia quando o Estado cooperativo e o contrato social foram sucateados. Mas aqui também se travam batalhas importantes. Os ataques à ação afirmativa e às iniciativas multiculturais, ao financiamento público e à correção política, abre parênteses, um exemplo clássico de uma crítica da esquerda transformada em arma da direita, fecha parênteses. A revolução dos ricos também mostra suas verdadeiras cores nesses mundos,
pois nossos dirigentes atuais têm revelado um descaso inusitado não só pela recompensa social, como pela filantropia cultural. Abre parênteses. Os ricos de antes, pelo menos, tinham a decência de serem arrivistas. Fecha parênteses. Por fim, contudo, a aposta fundamental na arte e na academia. A preservação numa cultura administrada afirmativa de espaços para o debate crítico e a visão alternativa. Mais uma vez, reclamar por tais espaços não é fácil. Por um lado, é um trabalho de desarticulação, redefinir termos culturais e recuperar posições políticas. Aqui é preciso dissipar os fantasmas da arte e da academia e desembaraçar dos ataques da direita as críticas esquerdistas a tais instituições. Nota de rodapé. No capítulo 5, abordo outra reciprocidade entre as provocações da esquerda e as proibições da direita. No decorrer desse trabalho de desarticulação, enfoco a estratégia neoconservadora das 2 últimas décadas. Sua essência é dupla. Primeiro, denunciar a vanguarda e as culturas populares como hedonistas, e então responsabilizar essa má cultura pelos danos sociais resultantes de um capitalismo que é hedonista. Segundo, preconizar como éticas as culturas tradicionais e autoritárias, e então usar essa boa cultura, abre parênteses, dos valores de família e etc., fecha parênteses, para comprar votos para esse capitalismo predatório, que nunca atento à classe trabalhadora, também é sempre indiferente à classe média. É um truque inteligente, mas por que tanta gente se deixa seduzir por ele, mesmo sendo capaz de ver o que está por trás? É aí que o trabalho da desarticulação entra em jogo, para não falar da crítica da razão cínica. Fim da nota de rodapé. Por outro lado, é um trabalho de articulação. Mediar conteúdo e forma, significantes específicos e estruturas institucionais. É uma tarefa difícil, mas não impossível. Abordo algumas práticas que obtiveram êxito, ainda que provisoriamente, nessas desarticulações. Um começo é recuperar as práticas críticas interrompidas pelo golpe neoconservador dos anos 1980, que é precisamente o que alguns jovens artistas, críticos e historiadores fazem hoje. Este livro é minha contribuição a este trabalho. Nota de rodapé. Frequentemente especulativo, este livro revela a influência dos relatos quase totalitaristas da cultura capitalista nos reaganômicos anos 1980. Os limites desses relatos são claros, deixam pouca margem de ação. Entretanto, continua sendo necessário compreender essa lógica cultural. São muitos os críticos que hoje fazem um fetiche da especificidade histórica, como se, uma vez rastreado o contexto, a verdade contingente de dado problema surgirá por si só. Partes do capítulo 1 foram publicadas em What's New About the New Avant-Garde, outubro, número 70, outono 1994. Do capítulo 2 em The Crux of Minimalism, em H. Singerman, organização, Individuals, Los Angeles, Museum of Contemporary Art, 1986. Do capítulo 3 em Wild Signs, em A. Ross, organização, Universal Abandon, The Politics of Postmodernism, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1989, e do capítulo 7 em Postmodernism in Parallax, outubro, número 63, inverno de 1993. Fim da nota de rodapé.
O capítulo 1 prepara minha discussão dos modelos críticos na arte e na teoria a partir de 1960, por meio de uma nova articulação entre a vanguarda histórica e a neovanguarda. O capítulo 2 apresenta a arte minimalista como um ponto crucial nessa relação nos anos 1960. O capítulo 3 discute a subsequente reformulação da obra de arte como texto nos anos 1970. E o capítulo 4 narra a fusão desse modelo textual com o convencionalismo generalizado da imagem nos anos 1980. Nos capítulos 5 e 6 são examinadas duas reações contemporâneas a essa dupla inflação de texto e imagem. Uma virada para o real, evocada através do corpo violado ou do sujeito traumático, e uma virada para o referente, fundamentada numa identidade dada ou numa comunidade localizada. Por fim, o capítulo 7, que é mais um epílogo do que uma conclusão, estende meu exame a 3 discursos fundamentais para a arte e a teoria dessa época: a crítica do sujeito, a negociação do outro cultural e o papel da tecnologia. Os capítulos contam histórias conectadas. Abre parênteses. Para mim, é muito importante recuperar a eficácia dessas narrativas, fecha parênteses, mas não precisam ser lidos consecutivamente. Dedico este livro a 3 pessoas que mantiveram espaços críticos abertos para mim. Thatcher Bailey, fundador da Bay Press, Charles Wright, diretor do Dia Art Center, de 1986 a 1994, e Ron Clark, diretor do Whitney Museum Independent Study Program. Cresci com Thatcher e Charlie em Seattle, e eles me apoiaram como crítico em Nova York. Thatcher como editor, Charlie como patrocinador, e ambos como amigos de muitos anos. No mesmo espírito, gostaria de agradecer a velhos amigos: Andrew Price, John Teal, Rolf Watson e Bob Strong, e a minha família, Jody, Andy e Becca. Cerca de uma década atrás, Ron Clark convidou-me para fazer parte do programa do Whitney Museum, onde fui diretor de estudos críticos e curatoriais na época em que este livro foi concebido. Nossos seminários com Mary Kelly ainda são importantes para mim, e estendo meus agradecimentos a todos os participantes do programa ao longo dos anos. Quanto à comunidade intelectual, devo muito a meus amigos da October, Alain Bois, Benjamin Bucklock, Dennis Hollier, Livia Kobolski, Rosalind Krauss, Annette Michelson e Mignon Nixon, bem como da Cornell Society for the Humanities, David Bathrick, Susan Buck Morse, Mark Seltzer e Geoff Waite. Sou grato a outros amigos igualmente, em especial Michael Ferrer, Eric Sattner e Howard Singerman, nomes demais a listar. Partes deste livro foram escritas na Cornell e agradeço a seus diretores, Jonathan Culler e Dominic Lacapra. Por fim, sou grato a Caroline Anderson, Peter Brunt, Mi-Won Kwon, Helen Molesworth, Charles Reeve, Lawrence Shapiro, Blake Stimson e Fraser Ward. Eles me ensinaram tanto quanto eu os ensinei. O mesmo vale de outras maneiras para Sandy, Tate e Thatcher. Nova York, inverno de 1995.